Amém. Eu quero convidar os irmãos, tá, para abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1, e nós vamos ler o verso 1 ao verso de número 20. Apocalipse, capítulo 1, verso 1 ao verso de número 20. O capítulo inteiro, né? Eu gostaria de meditar nessa noite com os irmãos sobre 3 mensagens para tempos difíceis. Normalmente, amado, nós temos uma facilidade muito grande de acreditar que nosso Deus é um Deus grande, quando tudo vai bem, né? Quando tudo vai bem, a gente não tem dúvida que nosso Deus é grande. Mas a gente sabe também que há momentos na nossa vida, parece que a gente esquece quem é o nosso Deus, né? Parece que o problema aumenta, à medida que o problema, as dificuldades aumentam, o Deus nosso diminui, né? Parece que ele vai ficar no pequeno. E muitas vezes tão pequeno que parece que a gente não consegue percebê-lo, não consegue vê-lo. E aí tudo que a gente vê é o momento que a gente está passando, né? Desemprego, enfermidade, tanta confusão, tantas dificuldades. Então, mas eu gostaria de pensar nessa noite. Eu creio que, lógico que não é nossa pretensão, mas o que Deus tem colocado no nosso coração é a gente pensar nessa noite, com base em Apocalipse capítulo 1, 3 mensagens para tempos difíceis. Então vamos ler a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela está escrita, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontravam na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.
eu, João, irmão vosso e companheiro da tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como se refina numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma espada, uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita, e os 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. 3 mensagens para tempos difíceis. No versículo 16, o Senhor diz: eu tenho 7 estrelas na minha mão. Eu tenho 7 estrelas na minha mão. Quando João foi convidado pelo Senhor para escrever, era uma carta a cada uma das igrejas. A igreja de Esmirna, de Éfeso, e aí está na palavra a relação de igrejas. Cada uma enfrentando uma realidade, cada uma vivendo nas suas cidades, mas havia algo muito em comum entre elas, e que elas precisavam ser lembradas. Elas precisavam recordar, elas precisavam novamente trazer à sua memória algumas coisas que talvez devido à pressão, às lutas, às dificuldades que elas estavam atravessando. Como eu disse, quando tudo vai bem, nós não temos dúvida que nosso Deus é grande. Mas na hora da provação e da dor, parece que muitas vezes o nosso Deus fica tão pequeno. Parece que o nosso Deus fica tão fraco. Parece que o nosso Deus fica tão distante. E aí a gente muitas vezes esquece de quem nós somos, de quem é Deus, de tudo o que Ele fez, de tudo o que Ele faz, de tudo o que está fazendo, de tudo o que pode fazer. Amado, quando eu vejo que João ele começa escrevendo, dizendo: eu tenho 7 estrelas na minha mão. As 7 estrelas, como os irmãos vão aí perceber na palavra, são os 7 anjos da igreja. E ele não está falando somente, mas eu vejo ali, amado, uma palavra de encorajamento, principalmente para aqueles que estavam na linha de frente daquelas igrejas.
Porque lembrá-los de quem era Deus, eles iam também lembrar a igreja. E se eles esquecessem também, a igreja poderia esquecer. E ele começa dizendo, eu tenho 7 estrelas na minha mão. Quer dizer que nenhuma daquelas igrejas, apesar da luta que elas estavam passando, nenhuma delas estava fora da mão de Deus. Nenhuma delas estavam sendo esquecidas por Deus. Todas elas estavam sendo lembradas por Deus, de quem Deus era, de quem Deus já foi no passado, e de quem ainda Deus continuaria sendo na vida daqueles irmãos, na vida daquela igreja. E uma outra palavra que lemos aqui, ainda no verso de número 16, diz que da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Nós vamos pensar sobre isso. Como eu disse, 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Quando nós olhamos, por exemplo, agora, quando João começa, então a escrever, a colocar em prática aquilo que está descrito no capítulo 1, nós vamos encontrar no capítulo 2, João escrevendo então as 7 igrejas da Ásia. E em todas aquelas igrejas, as 7 igrejas da Ásia, você vai perceber, Deus tem uma palavra de elogio, Deus tem uma palavra de ânimo, de encorajamento para aquelas igrejas. Mas Deus também tinha uma palavra de exortação, uma palavra para que fosse a igreja lembrada daquilo que eles estavam precisando rever, daquilo que eles estavam precisando corrigir no meio delas. Sempre nós vamos encontrar, amado, quando Deus, Ele fala conosco, Ele tem uma palavra de ânimo, de encorajamento, para nos fortalecer, para nos encorajar, para nos animar. Mas junto com essa palavra de encorajamento, sempre Ele tem uma palavra, mas veja da sua parte o que você precisa fazer. Essa palavra de ânimo, de encorajamento, pertence a Deus, mas o corrigir a vida de cada uma daquelas igrejas competia a cada uma delas fazer, para que as promessas de Deus fossem cumpridas na vida daquela igreja. E aí, amado, então, a gente tem essa palavra de exortação, ela tem uma palavra de ânimo para a igreja. É verdade também que isso incluía os pastores daquela igreja, porque eram eles que deveriam tomar iniciativa de continuar encorajando a igreja, mas também não esquecendo de exortá-la quando fosse necessário. Muitas vezes nós gostamos de uma palavra de encorajamento, nós gostamos de uma palavra de ânimo, nós gostamos de uma palavra que nos amassageia o coração. Mas o evangelho não é somente de amassagear o nosso ego, de amassagear nossas próprias vaidades, mas também de lembrar a coisa que nós não podemos esquecer. E Paulo, lá em 2 Timóteo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 7, Paulo, ele sempre lembra que esse tesouro, que é o Senhor e a sua palavra, morando em nós, é tesouro em vaso de barro. E vaso de barro, amado, é sensível. Vaso de barro pode quebrar facilmente. Vaso de barro pode estar bonito hoje, mas de repente amanhã apresentar alguma rachadura, alguma coisa que precisa restaurar na vida desse vaso.
para que esse tesouro que é depositado em nós não possa ser desperdiçado, mas que possa ser nutrido, possa crescer. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso de número 12, ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais aguda ou cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Então essa palavra que vem sobre nós, que nós recebemos da parte de Deus, ora ela vem para nos encorajar, ora ela vem para animar o nosso coração, mas ora ela vem também para dizer: ei, Manuel, tem alguma coisa na sua vida que precisa de uma correção? Tem alguma coisa na sua vida que precisa você rever? E esse rever não compete mais a Deus, mas compete a mim e a cada um de nós fazê-lo, para que Deus conclua o projeto que Ele tem na minha e na sua vida. Por isso a carta aos Hebreus fala que essa palavra de Deus, essa palavra que João recebe, é a palavra que Hebreus capítulo 4:12 diz que ela é espada. Ela é espada aguda, espada de 2 gumes, que entra, que penetra, aonde nada pode penetrar, porque conhece quem nós somos, na mais profundo do nosso ser. E muitas vezes, amado, a gente acostuma com isso, que muitas vezes, amado, você pode ouvir a palavra do Senhor e sentir-se agredido. Poxa vida, essa palavra me agrediu. Você já sentiu isso? Se você já sentiu isso, dê glória a Deus, porque Deus te ama. O pai corrige o filho que ama. O pai disciplina o filho que ama. Ah, não gostei da palavra hoje, porque foi muito forte para mim. Muitas vezes, amado, eu preciso de remédio. E quando eu tomo algum remédio, o remédio é doce, é agradável. Mas há remédios que são só Jesus na causa para tomar. A gente toma porque não tem outro jeito, esse é o remédio, e eu preciso tomar, se eu quero ser curado, se eu quero que essa ferida seja curada, eu preciso tomar, ou então eu vou morrer. Ou você toma, mesmo que tenha aquele sabor desagradável, mas que vai produzir um bom efeito no seu corpo, e restaurar a sua saúde, ou você permanece como está, podendo chegar a óbito, porque sabia do remédio que devia tomar, mas era muito ruim. Muitas vezes, amado, essa palavra, ela nos agride. Muitas vezes, amado, essa palavra traz tristeza para o nosso coração. Muitas vezes a palavra, ela fere o nosso coração, ela agride o nosso ser, e muitas vezes também ela traz alegria ao nosso coração. É tão bom quando muitas vezes a gente lá na nossa intimidade, lendo a Bíblia, e de repente você chora sozinho. Porque você sente Deus te visitando através daquela palavra. E você glorifica o nome do Senhor, porque trouxe alegria, trouxe bálsamo para o seu coração. Mas tem dia a gente vai ler a palavra, nós vamos receber tanta chicotada, nós vamos receber tanta exortação. Essa era a palavra que Deus tinha. Deus tinha uma palavra de exortação para aquelas igrejas, mas elas precisavam ser lembradas, os tempos eram difíceis que elas estavam passando, como nós estamos passando hoje também, amado, tempos difíceis. Eu estava compartilhando na nossa reunião essa semana
com alguns líderes da nossa igreja, que daqui a um dia, amado, algum assunto que nós fomos pregar aqui no púlpito da igreja, nós vamos pedir para não transmitir a mensagem ao vivo, porque você vai correr o risco de ser processado. Porque alguém vai ouvir a palavra não endemoniado, vai receber a palavra e vai ficar agredido, ofendido, e aí você vai ser rotulado. Mas a palavra, ela agride, ela machuca, ela traz tristeza, porque Deus quer curar a nossa ferida, porque Deus quer curar a nossa alma. Então, amado, mas nós estamos vivendo esses dias, e por isso a primeira palavra, a primeira mensagem para esse tempo difícil que nós estamos vivendo, eu olho aí, amado irmão, para o verso de número 3, quando o Senhor ele diz ali para João: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam essas coisas que nela está escrito, porque o tempo está perto do fim, porque o fim se aproxima. Ouvir, antes ele diz, ler, ouvir e guardar. Mas nós temos algumas reações de pessoas que leram a Bíblia e tiveram as mais diversas reações. A palavra de João é bem-aventurado aquele que lê. Mas aquele que lê e retém o seu ouvido, os seus olhos naquilo que ele está lendo, ele presta atenção e dali ele extrai alguma coisa como lição para a sua vida. Por isso João está dizendo: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda a palavra no coração. Sobre guardar a palavra no coração, nós temos, amado, uma lembrança do nosso irmão Davi, que ele diz: guardarei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guardarei a tua palavra no meu coração, para que quando os dias maus chegarem, a minha fé não seja abalada. Para que eu guardarei a tua palavra no meu coração, para que quando a provação vier, eu não esqueça quem é o meu Deus. No dia em que a incerteza bater na minha porta, guardarei a tua palavra, porque o inimigo vai dizer: você está derrotado, o seu problema não tem solução. E quando você guarda a palavra no seu coração, eu sei em quem tenho crido. E nada poderá me separar de Deus, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Guardarei a tua palavra no meu coração. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda. Porque quando guardamos a palavra de Deus no nosso coração, Jesus foi tentado no deserto. E talvez, amado, ali Jesus poderia cair na cilada do inimigo. Mas como Jesus respondia ao tentador da nossa alma, assim está escrito. Assim está escrito. Não vai dar certo, não. Assim está escrito na palavra a meu respeito. Assim está escrito. O crente pede salvação. Assim está escrito: aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Não vai dar certo, eu sei em quem tenho crido. Guardarei a tua palavra no meu coração. Isaías capítulo 6, verso de número 5. Isaías vai até o templo. Isaías, ele ouve a palavra de Deus. Ele recebe, ali ele tem um encontro com Deus. E aquele homem chamado
Isaías, ele ouve a palavra do Senhor. Aí, verso 5, ele declara: ai de mim, porque eu estou perdido, porque eu sou um homem impuro. Essa foi a reação de Isaías. Ele ouviu a palavra, entendeu que Deus falava com ele através daquela palavra. Ele cai numa atitude de reconhecimento, de busca pelo perdão, e ele reconhece: ai de mim, porque diante do que está falando aí, a palavra de Deus ao meu respeito, eu estou perdido. É a palavra que nos confronta para nos curar. É a palavra que nos confronta se você quer ir para o céu. É a palavra que te confronta. Esse homem chamado Isaías, então ele ouve a palavra, entende que a palavra era para ele, reconhece o seu estado, a sua situação, e sai com uma vida mudada. Como que termina mais ou menos a história? Depois dele encontrar com Deus, Deus pergunta para ele: eu preciso de alguém para enviar para essa nação. Ele diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu quero fazer o que o Senhor está mandando. Ele reconhece, ele busca perdão, ele busca mudança de vida e sai dali para viver um novo propósito diante de Deus. Quando você ouve a palavra, você está pronto para mudar de propósito, mudar de direção? Esse homem teve a grandeza e a humildade de se quebrantar diante do Senhor. E como diz a própria palavra do Senhor, ao contrito e quebrantado de coração, o Senhor não desprezará. Porque Ele sabe que esse tesouro está num vaso de barro. Eu sou um vaso de barro que pode quebrar. Você também é um vaso de barro que pode quebrar qualquer hora. Por mais bonitão que você se acha, por mais bombado que você se acha, mas é vaso de barro. Então Deus entende isso. Isaías, ele ouve a palavra, ele pede perdão ao Senhor pelo pecado, porque Paulo já escreveu mais tarde, esse tesouro é depositado num vaso de barro sensível, vaso de barro que pode quebrar qualquer hora. Agora tem uma outra atitude que vemos na palavra do Senhor. O rei Jeoaquim, essa história está lá em Jeremias, capítulo de número 36, verso de número 23. Jeremias está preso por causa da palavra. Aí aquele que secretariava, ajudava, auxiliava Jeremias o chama. E Jeremias começa então a entregar para aquele moço uma palavra que Deus havia dado a ele. Ele estava preso, não poderia ir até o rei. Ele estava preso por causa da palavra. E aí, amado, nos diz a história lá em Jeremias 33, 36. Então, a palavra chega até o rei Jeoaquim. E o rei Jeoaquim, então, ouve a palavra que Deus entregara pela boca de Jeremias, e que aquele servo de Jeremias registrou, escreveu, colocou num papel. E alguém foi ler essa palavra para o rei Jeoaquim. Sabe qual foi a reação do rei Jeoaquim? Diz a Bíblia, verso de número 23.
que Joaquim, após ouvir, à medida que ele ia ouvindo a palavra, arrancou o canivete, ia cortando tudo que ele ouvia e jogou no fogo. Porque a palavra que Deus tinha para ele não era uma palavra agradável. A palavra de Deus para o rei Joaquim era muito forte. Como muitas vezes ela pode vir muito forte no meu ou no seu ouvido. Mas porque Deus tem um propósito para realizar em você e através de você. Porque Ele te ama. Se Ele não te amasse, deixaria você viver como vivem os animais. Como vive a maioria das pessoas, mas porque Deus te ama. Mas aquele homem, ao ouvir a palavra, ele ia cortando com seu canivete e jogou no fogo. Porque aquela palavra era muito agressiva para meus ouvidos. Muitas vezes, amado, nós ficamos assim, a palavra dói em nosso coração. Não sei se você já até pensou, depois dessa nunca mais vou nessa igreja. Ou o dia que aquele pastor pregar misericórdia, eu não vou no culto, não. Já passou isso pelo seu coração? A palavra de Deus também diz a respeito de Jezabel. 1 Reis, capítulo de número 19. A palavra de Deus também, Deus tinha uma palavra para a rainha Jezabel, esposa de Acabe, rei de Israel. E então Jeremias, em obediência, vai até a presença de Jezabel para entregar a palavra do Senhor. Então a rainha Jezabel, após ouvir a palavra do Senhor, também sentiu-se agredida pela palavra do profeta. E o profeta, para não morrer, teve que às pressas fugir da presença. Porque a vontade da rainha era matar aquele homem abusado. Aquele homem que me agrediu, aquele homem que trouxe ao meu ouvido uma palavra de condenação. Ela então manda matar o profeta Elias. Apocalipse capítulo 10, verso 9 e o verso de número 10. A Bíblia diz que João está lá na ilha de Pátimos, e João então recebe a palavra do Senhor. E quando João ele recebe a palavra do Senhor, ele recebe uma ordem: toma e come a palavra que você está ouvindo, que você está recebendo. E é interessante, amado, que João diz que ele escreveu e ele comeu, porque a Bíblia diz: tome e coma o livro. E diz então, continua a descrição na palavra, e diz assim, verso de número 10. Ela era na minha boca doce como mel, e assim que terminei de comê-lo, meu ventre ficou amargo. Quando eu olho essa expressão, quando o alimento cai, né, no nosso estômago, é sinal que terminou a palavra esqueci agora. Quando você come, a digestão. Então, quando ele termina a digestão, aquela palavra que parecia doce, cai no ventre de João, e ela agora se transforma numa palavra, numa sensação amarga. Eu creio, amarga para ele, amarga para os pastores, amarga para as igrejas.
a palavra, assim que terminei de comê-lo, meu ventre ficou amargo. Mas também eu posso entender que esse sentimento que João estava tendo, essa sensação da palavra amarga no seu ventre, não podemos esquecer aonde João estava. João estava exilado na ilha de Pátimos. Era amarga a experiência de João, por causa do Evangelho, por causa da sua fé. Não era uma experiência doce, agradável que ele estava tendo. A vida de João era de amargura, uma vida amarga. João ali, amado, preso na ilha de Pátimos por causa da palavra. João poderia pensar: que Deus injusto é esse? O que eu fiz para merecer? João estava rodeado de piores criminosos da sua época. Não era qualquer preso que era mandado para a ilha de Pátimos. Sabe por que existia o presídio na ilha chamada Pátimos? Porque ninguém saía de lá vivo. Quando um criminoso, um assaltante, um assassino, um ladrão, um bandido, sabia: você vai cumprir a sentença lá na cadeia, na ilha de Pátimos. Ele sabia, é sentença de morte. É sentença de morte, ninguém sai vivo daquele lugar. E nos atesta a palavra do Senhor e a história da igreja que realmente João, ele não sai vivo da ilha de Pátimos. Lá João morre. Lá João, então, é findada, é acabada a sua vida de uma forma mais terrível e dolorida, por causa da fé em Jesus. Eu não sei, amado, como pode terminar a sua vida. Eu não sei como pode terminar a vida da igreja do Senhor nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas não se assustem, amados, se algum de nós ainda chegar o dia de ser preso por causa da palavra. Nós questionamos: mas aquele pregador foi infeliz, aquele pregador foi imprudente, porque não sei o que, não sei o que. Amado, aquele que tem ouvidos, ouça o que está acontecendo. Então, amado, quando João está lá na ilha de Pátimos, ele sabia que ele ali, então, ele iria morrer. Agora ele poderia, então, ficar revoltado com Deus, revoltado, porque que adiantou eu pregar a palavra, que adiantou? Sabe por que João permaneceu firme até o dia do Senhor? Porque João podia dizer: eu sei em quem tenho crido. O homem pode matar o meu corpo, mas homem nenhum vai roubar a minha fé. Os homens podem atentar contra a minha vida, mas contra a minha salvação. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte, nem a dor, nem a prisão, nem a fome, nem a miséria, nem o câncer, nada pode nos separar.
João sabia, vocês estão matando um corpo velho e cansado, mas eu sei que quando eu encontrar com Cristo, receberei na glória um novo corpo, transformado, redimido, e estarei para sempre na presença do Cordeiro de Deus, declarando: Santo, 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 Santo é o Senhor, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Não tenho medo. O inimigo, ele procura nos intimidar. Quando João estava ainda jovem, Mateus diz que foi a sua mãe que foi até a presença de Jesus para fazer um pedido a Jesus. Que Jesus, na sua glória, colocasse João e Tiago à direita ali, né, ali junto com ele no trono. Outros evangelhos dizem que foram os próprios que pediram isso para Jesus. Jesus fez uma pergunta para eles: vocês querem sentar junto comigo no trono? Eu quero fazer para vocês uma pergunta. Vocês vão sentar comigo no trono, mas vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Estão prontos para beber do cálice que eu vou beber? Muitas vezes, amado, nós queremos as bênçãos, mas não queremos pagar o preço da bênção. Muitas vezes, amado, nós queremos o bom e do melhor de Deus, mas nós temos preguiça. Qualquer coisa nos desvia, qualquer coisa nos enfraquece, qualquer coisa tira o nosso ânimo, qualquer coisa tira a nossa alegria. Jesus falou: vocês vão sentar comigo no trono. E nos conta a história que Tiago morreu à espada e João terminou seus dias na ilha de Patmos. Mas os dois estão sentados com Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas os dois estão sentados. Os dois estão lá. E quando eu e você subir para encontrar com nosso Deus, com nosso Senhor, lá nós vamos ter dias para conversar com João, com Tiago, com Moisés. Bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam. Guardam, porque o fim está próximo. Mateus capítulo 24, verso de 3 ao verso 14, nos fala de sinais. Eu quero desafiar você a ler esse texto. Hoje à noite ainda não ia ler, mas vamos deixar. E um detalhe somente, amado, quando lendo esse texto, verso de número 15. Verso de número 15 do capítulo 24 de Mateus, diz que um dos sinais da vida de Jesus é esse: aquele que não é, sendo colocado no lugar daquele que é. Nos dias de Jesus, um rei, para blasfemar de Deus e da fé dos judeus, ele sacrificou no altar do templo um porco, como um sinal de blasfêmia, de escarnecimento da fé dos judeus, para mostrar para os judeus que eles estavam errados,
E a Bíblia diz que esse é um dos sinais dos últimos tempos. Aquele que não é, querendo tomar o trono daquele que é. Você já percebeu que cada dia parece que as coisas ficam invertidas? Aquilo que é, não é mais. E aquilo que a gente condenava, agora a gente é condenado se você condenar. A Bíblia está dizendo, aquele que não é, querendo tomar o trono daquele que é. Aquilo que era errado agora não é mais errado. Errado é quem pregar que isso é errado. É a tentativa sempre do inimigo da nossa alma, amado, de tentar colocar-se no lugar daquele que é. E quem é? O nosso Deus. Quem é que deve ocupar o trono? Quem é que deve ocupar o trono da sua vida? Quem é que deve ser o centro da sua vida? É Deus, é a sua palavra. Mas você sabe que do dia após dia, aquilo que não é, tentando tomar o lugar daquele que é, e você tem que se esforçar. E Paulo ficou uma hora tão desesperado com essa luta dentro dele, que ele falou, não é maldito o homem que eu sou, o bem que eu deveria fazer e eu não faço, mas o mal estou sempre fazendo. É vaso de barro, amado, que luta contra o pecado todo dia. É o pecado hoje sendo implantado na cabeça das nossas crianças, a partir do momento que nasce, sendo exposta, ridicularizado na sua fé, atacado na sua fé. Mas graças a Deus, amado, que em breve, aquele que é, virá para buscar a sua igreja. Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, virá para buscar a sua igreja. Portanto, meu amado, uma segunda palavra, não gaste tempo demais com agora. Olhe para a frente, olhe para o alto. Essa era, verso 5 ao verso de número 8, amado, eu sei que essa talvez era a mensagem do Senhor para aquela igreja. Muitas vezes, amado, acontece problemas na nossa vida. Ninguém está imune. Ninguém está imunizado de doença. Ninguém está imunizado de passar por dor. Mas o que nós precisamos aprender? Desculpe a expressão, amados. Não fique muito tempo lambendo suas feridas. Tem gente que passa ano após ano lambendo as suas feridas. Ah, me machucaram. Ah, me traíram. Ah, me enganaram. Ah, quanto ano faz, irmã? Ah, pastor, quando eu tinha 15 anos. Quantos anos você tem hoje? 25. Ah, 10 anos lambendo ferida. Vai ficar assim até quando? Vai ficar assim até quando? A igreja, a palavra de Deus para as 7 igrejas é, eu sei, eu conheço o seu sofrimento. Então, amado, quando o Senhor diz, eu tenho na minha mão as 7 estrelas, eu tenho na minha mão, a sua vida está na mão do Senhor. A sua vida está na mão do Senhor. Te machucaram, te traíram, te feriram, te machucaram. Pare de lamber a ferida, olhe para cima, olhe para o alto. Essa era a palavra de Deus para aquelas igrejas. Não olhe para o meio, olhe para o fim. O deserto é lugar de preparo para a arrancada final. Elias, depois de ouvir a palavra, a ameaça de morte contra ele, Elias foi para o deserto. 1 Reis capítulo 19. Sentiu-se ameaçado pela rainha, foi para o deserto.
verso de número 15 de 1 Reis 19, a palavra de Deus para Isaías, para Elias. Elias, não acabou. Elias, não é o seu fim. Elias, Elias, o que você está fazendo no deserto? Saia do deserto. Eu te dei duas pernas, você pode sair desse deserto pela sua própria perna. Saia do deserto. E a palavra de Deus para Elias, verso de número 15, volta ao teu caminho, volta ao caminho. Desviou o caminho, perdeu o caminho, sem força para seguir o caminho, volta para o caminho, volta para o caminho. Quem tem ouvido para ouvir, ouça, volte para o caminho. Você conhece o caminho da vida e o caminho da morte. Volta para o caminho. Elias estava lá, minha vida acabou. E pediu para morrer. E não sei o quê. E ficou lá lambendo a ferida, e ficou lá lambendo a ferida. Aí Deus fala para ele, volta ao teu caminho. Ainda tenho uma missão para você. Você ainda vai ungir reis e profetas. Elias compreende a palavra, sai do deserto. Aí, amado, qual foi o fim de Elias? Elias volta, vai lá ungir os reis, ainda unge o profeta Eliseu. Agora Elias acabou a sua missão sobre a terra. Aquele homem teve um final de vida um dos mais gloriosos que um ser humano podia desejar. Elias não experimentou a morte. Veio uma carruagem de fogo e levou Elias para o céu. Porque, amado, o seu trabalho não é vão no Senhor. A sua fé não é vã no Senhor. As suas lágrimas não são vãs no Senhor. Em breve lhe virá o socorro. Volta ao caminho. Ficar no deserto, lambendo ferida, não vai resolver nada. Volta para o caminho. Era a primeira palavra, você ainda vai ungir rei, você ainda vai ungir profeta, eu ainda tenho muita coisa para fazer em você, e através de você, saia do deserto, volta para o caminho, ou morra no deserto. Elias entendeu, saiu do deserto, cumpriu o que Deus tinha ainda para fazer na vida dele e através da vida dele. E até então, quando alguém foi procurar Elias, não achou mais. Deus levou Elias. Amado, o dia que Deus não tem nada mais para fazer na sua vida, Ele vem te buscar. Você quer que Ele te busque hoje à noite? Ou antes de terminar o culto? Agora ninguém fala nada, né? Você está entendendo, né? Elias, pronto, acabou, eu vou. Há outra coisa, amado, que nós não podemos esquecer. Não gosto muito de fazer isso, mas de vez em quando não faz mal. Eu quero convidar você para falar para essa pessoa que está aí do seu lado. Fale para ela, olhando para ela assim. Você é meu companheiro na mesma tribulação. Talvez não seja igual. Mas você tem tribulação? Eu também tenho. Quem não tem tribulação e levanta a mão, que eu vou orar por você, que você está mentindo. Né? Todos nós temos, amado, tribulação. Né? Quando João, ele recebe a palavra do Senhor, verso 9 ao verso de número 11.
a palavra, Jesus falando para João falar para as 7 igrejas. E como que Jesus fala para João? Meu companheiro, João, você está aí na ilha de Patmos. Você é meu companheiro, João. Ó, nós estamos juntos. Ó, coração para você. Ó, você está chorando? Você lembra como eu morri? Você lembra o que eu tive que passar na cruz? Meu companheiro de tribulação. Não espere perfeição de ninguém. Muitas vezes, amado, nós judiamos um dos outros. Sabe por quê? Porque normalmente a gente quer na vida dos outros aquilo que a gente não tem, que é perfeição. E a gente judia um do outro. A mulher querendo perfeição do marido, o marido querendo perfeição da mulher, a mulher querendo perfeição do cachorro. Né? Do cachorro nem vou contar, né? Não é, gente? Né? Mas é o filho reclamando do pai. Você é perfeito? Você é perfeita? Eu não sou. Eu sou vaso de barro igual a você. Mas por que a gente é tão cruel para cobrar um do outro? Quando Jesus se apresenta a João, Jesus diz, meu companheiro. Aí João fala para os pastores, para as igrejas, meus companheiros de tribulação. Não espere. Paulo e Timóteo, como eles eram amigos. A Bíblia diz, amado, algumas coisas curiosas. Estava essa semana ouvindo uma pregação do pastor Hernandes, e eu achei interessante ele falando sobre aquela luta de Jacó lá no Jaboque, luta de Jacó com o anjo do Senhor. Aí ele diz que Deus feriu Jacó na coxa, porque Deus amava Jacó. Muitas vezes, amado, até o próprio Deus pode nos ferir, porque Ele nos ama. Ele sabe como tratar e como relacionar comigo e com você. Como você sabe como relacionar com 4 ou 5 filhos que você tiver. Ele sabe como relacionar com cada um de nós. Muitas vezes eu posso ferir você, mas você também tem que lembrar que algumas vezes você também pode me ferir a mim. Você pode ferir a irmã, ou a irmã pode te ferir, mas normalmente a gente só lembra do outro que feriu, né? Mas não lembra quando a gente também feriu. João recebe essa palavra, meu companheiro de tribulação. Meu companheiro de tribulação. E para fazer de conta que eu estou terminando, eu quero aqui agradecer, amado. Final de semana, nós tivemos aqui na igreja, tem um trem que parou aqui na minha garganta. Mas, amado, na final de semana, nós tivemos aqui na igreja o congresso de mulheres. Aí eu fiquei muito feliz quando eu vi aquele grupo de homens fazendo comida para as irmãs. É isso aí, meus companheiros de tribulação. É isso aí. A igreja está sendo reformada. É isso aí, meus companheiros de tribulação. É nós, né? Companheiro de tribulação. Nós precisamos aprender cada dia a olhar um para com o outro com mais misericórdia e graça. Meu companheiro de tribulação. E agora, amado, para terminar mesmo, abra sua Bíblia em Apocalipse 22. Apocalipse capítulo 22, verso 1 em diante.
lembra que o filme está terminando. Já passou tanta coisa do capítulo 1 até chegar aqui no capítulo 22. Muitas coisas horríveis, muitas coisas terríveis João viu na visão. Mas olha como está terminando a visão de João. Então, o Senhor, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos.